entregada lá em nós. Glórias ao nosso Deus, que Deus abençoe você e sua família, os irmãos, amigos, as pessoas que vão ver nós aí pelo YouTube também, que esse vídeo também vai para o canal. Receba também aí o nosso sincero abraço, viu? Aquele abraço. Que Deus continue abençoando você e sua família, tá certo? Olha, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, Doutor Lucas, seguidor de Jesus, viu? Fiel também. Versículo 18, ele vai dizer assim: aconteceu que, estando ele quem? Jesus, só. Jesus estava só. Orando, estavam também com ele os discípulos, e perguntou-lhe, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Respondendo eles, disseram: João Batista, ou João o Batista. Outros, Elias. E outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. Aí Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos príncipes, ou pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Até aqui o versículo 22, para a gente meditar um pouquinho, ver o que é que Deus tem para nós nesta tarde. Porque quando Lucas escreveu aqui, ele vai dizer, em primeiro lugar, que Jesus estava só. Mas Jesus estava só, mas não estava de bobeira não, ele estava orando. Porque Jesus, ele não perdia tempo com nada. Ou ele estava pregando, ou ele estava ensinando, ou ele estava orando. Estava preocupado com besteira não. A preocupação de Jesus era cumprir o que ele veio fazer aqui. Aquilo que o Pai combinou com ele e que ele precisava fazer na terra. Então, em primeiro lugar, ele estava só e orando. Claro que depois Lucas vai dizer aqui que os apóstolos estavam com ele. Estavam com ele, os discípulos. E perguntou a eles. Jesus estava só, a sós com eles e orando. Porque tinha muitas vezes assim que Jesus estava com eles, se retirava um pouquinho, dobrava o joelho e ia clamar ao Pai, pedir ao Pai, suplicar ao Pai. Inclusive, numa dessas súplicas aí, diante de Deus, ele vai dizer assim: Pai, não peço que o Senhor tire eles do mundo, não. Mas uma coisa eu lhe peço, Senhor, livre eles do mal. Então, certamente, Jesus estava ali com eles, se afastou um pouquinho, estava só e orando. Eu suponho que tenha sido desta forma. Quando Jesus está agora ali com eles, reunidos, aí Jesus vai e faz uma pergunta para eles. Jesus pergunta assim: ei, a multidão, aquela ruma de gente, aquele magote de gente que sempre vem aqui ficar comigo, ouviu o que eu digo? O que é que eles pensam de mim? Quem eles dizem que eu sou? Ou seja, Lucas está apresentando aqui, eu não diria nem uma preocupação de Jesus, que Jesus não estava preocupado em saber o que a gente pensa dele, quem ele é, não. Ele já sabe o que a gente pensa. Tanto que em outra ocasião lá, quando disse assim: se ele conhecesse esse daí, se ele conhecesse essa daí, aí ele vai dar uma cacetada nos camaradas, perguntando quem é que deve ser mais perdoado. Entendeu?
Quem merece o perdão? É aquele que se arrepende ou aquele que tenta ser o bonzão, o bonitão, né? E eu acredito que Jesus já sabia tudo, porque a Bíblia vai dizer que ele era 100% onisciente também. Então ele já sabia. Ele aqui, isso aqui não era exatamente uma preocupação de Jesus, mas ele queria ouvir dos discípulos para ver se os seus discípulos, os apóstolos, estavam entendendo o que o povo pensava a respeito dele. Ele já sabia, só que ele queria ouvir se os discípulos verdadeiramente estavam entendendo o que o povo pensava dele. Entendeu? Aí um chega e responde assim: não, senhor, tem um magote de gente aí que diz que o senhor é João o Batista. Quem era João o Batista? Era aquele que antecedeu a Jesus, aquele que veio antes de Jesus. Claro que ele não estava pregando, João Batista não estava pregando Jesus, porque ele não tinha visto Jesus ainda. Ele estava pregando o arrependimento de pecados. João dizia: arrependei-vos. Aí tu imagina aí a linguagem de João, né? Suas víboras, suas cobras, vocês que querem engolir uns aos outros. Eu suponho que João falava mais ou menos assim. Entendeu? Ó, senhor, estão dizendo aí que o senhor é João o Batista que ressuscitou. Já outros estão dizendo que o senhor é Elias, aquele grande profeta, né? Que ressuscitou. Outros dizem que o senhor é um dos antigos profetas, e teve muitos profetas, né? O senhor é um deles. Aí Jesus se vira para eles e diz assim: peraí, agora eu quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que eu sou? Eu imagino, irmão, que uma ruma de gente ficou calada ali, né? Os discípulos apóstolos calados, querendo... Se fosse nos dias atuais, já pensou, Jesus chegasse numa igreja onde a gente está, né? E vendo essa ruma de munganga que tem num bocado de igreja por aí, Jesus chegar e dizer assim: ei, meninos, vocês estão pensando que eu sou quem? Me diz aí, quem é que vocês estão pensando que eu sou? Entendeu? Aí eu queria ver o que era que ia acontecer, irmão. Agora Pedro era muito afoito, como diz aqui várias passagens, né? Muito afoito. De repente Pedro se levantou e para o Senhor, ele tomou a iniciativa de chegar e dizer, mesmo que ele tivesse errado, que não fosse aquilo, mas ele era, entendeu? Era um caboclo que tomava a frente das coisas e ia mesmo. Pedro ia mesmo. Tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Pedro falou com convicção. Ó, irmão, nós não temos que ter medo de estar escondido porque tem perseguição de A, B ou C. Não, a gente tem que ter coragem e vigor. Ei, Miranda, tu é de quem? Eu sou de Cristo. Que se exploda o lapeta dos infernos. Mas eu tenho que dizer, eu sou de Cristo, eu estou com Cristo. Não abre nem pro trem, irmãos. E Pedro disse, se levantou lá no meio deles e disse, ei, tu és o Cristo, vindo de Deus.